trazendo isso para um casamento. Quando ele se une com uma outra pessoa, eu trago os meus valores comigo. E os meus valores que eu recebi foi de uma família que vinha de um relacionamento destruído. Então esse relacionamento destruído foi passado para mim como se fosse algo normal. Então eu ia reconstruir isso na minha vida, porque foi o que eu recebi de certo, foi o que eu recebi de informação na minha vida. Então minha mãe passou por 2 relacionamentos e que não deram certo. O primeiro relacionamento foi com o meu pai, onde ela foi casada, viveu alguns anos com ele e não deu certo. Então quero que minha mãe entendia por relacionamento. Não deu certo, eu vou tentar a minha felicidade com uma outra pessoa. Então eu absorvi isso da minha família. Com meus pais separados, o meu entendimento era: eu caso, se não der certo, eu tento com outra pessoa, eu separo, eu divórcio, eu caso com outra pessoa. Então o valor estava aqui dentro. Aquele valor que eu recebi da minha mãe era algo importante, era algo que eu tinha como certo, era algo que, se porventura na minha vida não acontecesse da maneira que eu imaginasse, eu partiria para um outro casamento. Isso também é espiritual, porque na minha família foi quebrada essa maldição. Amém. A minha avó casou por 2 vezes e terminou sozinha. A minha mãe casou por 2 vezes e agora está só. E isso ia passar para a minha vida. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor teve misericórdia da minha vida e me resgatou. E essa maldição foi quebrada na minha vida. Então nós temos que entender que existe em nossas vidas maldições hereditárias das nossas famílias, e esses valores que a gente recebe é que traz crises para os nossos casamentos. Como é que eu venho de uma família em que a separação é normal? E o meu marido vem de uma família em que a separação não é normal. Não é uma coisa que se trate com normalidade, mas a mãe dele, quando casou, ela casou para ter uma vida para sempre com o marido dela, do lado dele, né, junto com ele. Então ela passou esse valor para meu marido. Houve uma separação entre eles? Houve, mas na cabeça dela, ela lutou até o fim para que esse relacionamento fosse reconstruído. Mas não estava nas mãos dela reconstruir esse casamento, e sim nas mãos de Deus. Então ela recebeu, a minha sogra recebeu da mãe dela essa herança, que ela precisaria manter o casamento, porque a mãe dela tinha esses mesmos conceitos. Então isso parece repetitivo, mas isso é muito importante que vocês entendam o que é que acontece quando a crise chega. Por que a crise chega? Porque nós viemos de famílias diferentes, valores diferentes e conceitos diferentes. E aí é quando Deus entrou em nosso casamento, porque se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui hoje, nós não estaríamos juntos, porque com 3 anos de casado, nós estávamos separados, porque os valores vindo das nossas famílias, valores diferentes, que estavam dentro dos nossos corações, nós não tínhamos condições de dar andamento num casamento feliz, num casamento seguro, num casamento que tivesse harmonia. Não tínhamos condições. Aí foi quando Deus entrou. Quando Deus entrou, por quê? Houve choque de pensamentos, de relacionamentos, de atitudes. Então, um casal, quando ele convive, que ele vem com seus valores diferenciados, pode ter certeza que vai ter choque em sua família, porque a mulher e o homem já pensam diferente. A mulher tem uma maneira de pensar e o homem tem uma maneira de pensar. Então, quando junta um casal, certamente vão ter problemas e geralmente vai ser gerado crises. Por quê? Porque a comunicação é totalmente diferente. Mas quando Deus entra, aí Deus muda tudo. Mas, para você ter uma ideia, os casais que são crentes, você não entende e Deus não está nesse casamento, por que houve a separação? Por quê? Porque verdadeiramente os dois precisam andar com Deus, lado a lado. Você sabe o que é que eu aprendi junto com meu marido? Quando eu estou em crise comigo mesma,
meus pensamentos, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Vamos orar juntos. Então, quando a gente ora junto, a gente se apoia, a gente confia um no outro. Olha, eu estou passando por isso e eu aprendi que muitos obstáculos das nossas vidas a gente vai vencendo através da oração e orando junto. Muitas vezes os casais, eles são crentes, mas eles não têm esse hábito de orar junto. E isso é super importante. Você quer vencer barreiras, você quer vencer crises, tem que orar junto. Você pensa que nós temos 20 anos, 21 anos de casados. Mesmo sendo evangélico, não tivemos crise? Tivemos crises. Tivemos dificuldades? Tivemos dificuldades. Desentendimento? Tivemos desentendimento. Mas nós vencemos na oração. Porque se não fosse na oração e no temor de Deus e na presença de Deus, certamente nós estaríamos aqui para relatar para vocês a importância do casal andar com Deus. Amém? Amém. Vai fazer outra parte? Amém. Interessante, irmãos, essa questão da